Edu, é o seguinte, a novidade do dia de hoje foi esse imposto, na verdade, do dia de ontem, Paulo Guedes, em Davos, ele anuncia um imposto do pecado. Então, o governo brasileiro decide tributar cerveja, cigarros e, sobretudo, a questão do açúcar, né, dos alimentos açucarados. Como é que você vê essa ideia do imposto do pecado, a retórica do Paulo Guedes e a ausência também de qualquer proposta para tributar os mais ricos? Eu acho muito importante, Léo, a gente entender a intenção que tem por trás dessa medida do Paulo Guedes, né? E a intenção é absolutamente arrecadar mais dinheiro nessa visão fiscalista e visão, eu gosto de chamar de visão de Excel, né? Ou seja, as pessoas não valem nada, elas são números no Excel, e você tenta ali tirar algum coelho da cartola que te faça conseguir arrecadar mais para garantir a tranquilidade das pessoas que detêm a dívida pública de receber os juros sem nenhum tipo de preocupação. É muito importante dizer que essa preocupação fiscal do governo ela é muito mais para honrar os compromissos financeiros do governo do que uma agenda de investimento, uma agenda para retomar a capacidade da indústria, etc. Se eu te perguntar qual o plano que existe para a indústria brasileira, o plano que existe para crescimento, o plano que existe para infraestrutura, você não tem resposta, ninguém tem resposta, simplesmente porque não há, né? E aí ele vem com esse imposto, e é um imposto que eu acho que na cabeça dele ele tende a ser mais bem recebido porque ele rima com essa agenda moral do governo, né? É um governo que foi eleito muito em cima de uma agenda moral, que é essa agenda do pecado, da família e dos bons costumes, das pessoas de bem, etc. Essas coisas todas são repetidas. Só que existe um problema muito sério, que é o seguinte: esse imposto, esse tal imposto sobre o pecado, você acha que ele vai pesar mais sobre quem, Léo? Em cima de quem? Porque ele é um imposto sobre consumo, né? E todo imposto sobre consumo, ele pesa muito mais sobre o pobre do que sobre o rico. Porque vamos supor o seguinte: os pobres, eu não tenho essa estatística, mas provavelmente fumam até mais do que os ricos. O orçamento dos pobres é muito mais comprometido com o cigarro, com a bebida, do que o orçamento dos ricos. Só que o imposto que os dois vão pagar sobre o mesmo maço de cigarro é absolutamente o mesmo. Então, se sobre o maço de cigarro o imposto vai ser 50 centavos, só para a gente botar um número, no pobre vai ser 50 centavos sobre R$1.000, que é o salário mínimo dele, no rico vai ser 50 centavos sobre R$1 milhão, que é o salário dele. Então, aí tem muita gente que fala, quem me dera ter R$1 milhão. Então, pronto, você já aprendeu uma das lições importantes. Você não é o rico que a gente fala, tá? Eu sei que você gostaria de ser, mas você não é o rico que a gente fala. Então, é um imposto que, mais uma vez, acentua a regressividade, que é o maior problema. Não é, gente, ponham isso na cabeça, não é um imposto sobre a renda, sobre o lucro das empresas de tabaco, de cerveja, desses produtos. Não é um imposto que vai pegar no lucro, elas vão repassar isso. Quem paga esse imposto é o consumidor. Eu entendo esse aspecto do imposto regressivo, Edu, mas como é que você vê a suposta preocupação com a saúde das pessoas? Aí vamos lá. O segundo ponto que eu ia falar. Então, mas esse primeiro ponto é muito importante, viu, Léo? As pessoas compreenderem que não é uma preocupação de taxar essas empresas e desestimular essas empresas, etc. É um imposto sobre consumo que vai pegar muito mais o pobre do que o rico e acentua um problema que existe, que é essa regressividade tributária. Vamos lá. O segundo ponto. Será que existe essa boa intenção do governo, né, de penalizar coisas que fazem mal para a saúde pública? As pessoas, o passo que elas poderiam ter é achar isso. E aí eu digo, não tem essa preocupação. Por quê? Vamos lá. As duas maiores causas de morte evitável que a gente tem no mundo, tá, são, em primeiro lugar, o tabagismo, em segundo lugar, o álcool. Tá? Então, quando você tem o Brasil, por exemplo, você tem estimativas de cerca de 300 mil pessoas que morrem por ano, isso está naquele meu livro que os donos do poder não querem que você saiba, por causa de motivos relacionados ao tabagismo, e mais ou menos, um pouco menos de 100 mil pessoas que morrem com problemas relacionados ao álcool. Aí eu vou te fazer uma pergunta agora, Léo. Por que se existe uma preocupação tão grande, né, com a questão do álcool, não proíbem as propagandas de cerveja na televisão? Você sabe que existe projeto tramitando no Congresso Nacional que regula e proíbe as propagandas, como foi feito com o cigarro lá atrás, e que teve um impacto maravilhoso, porque muitas pessoas
pararam de fumar, as crianças pararam de crescer vendo o cara que montava o cavalo mais brabo, que era o galã, não sei o quê, fumando, aquilo deixou de ser um exemplo. Na cerveja, eu tenho um filho pequeno, por exemplo, que me perguntou outro dia com 9 anos, papai, por que só tem propaganda de cerveja? E a gente sabe qual cerveja que é, né? A cerveja se chama cerveja do golpe, né? Nos campeonatos de futebol, que ele tanto adora. Então, meu filho está crescendo, vendo os campeões, o número 1, o vencedor, o que se dá bem com a galera, etc., é o cara que bebe muita cerveja. Aí eu pergunto o seguinte, por que não proíbe, se tem uma preocupação legítima do pecado, do mal para a saúde pública, não proíbem a propaganda, que teria um impacto direto, porque não é uma preocupação com a saúde pública, é uma preocupação 100% de arrecadação. Pelo contrário, se eles puderem, olha o que eu vou falar, e eu não estou exagerando, se o governo puder estimular o uso de bebidas alcoólicas, o uso de cigarro, ele vai estimular, porque agora ele tem um incentivo. Eu escrevo nesse meu livro também o seguinte, quanto maior o imposto que existe sobre cerveja e sobre cigarro, o que significa o imposto? O governo não fica com um pedaço do resultado da empresa, da venda? Então, o governo é o quê da Ambev? O governo é o quê da Souza Cruz? Ele é sócio. O governo está aumentando a sua parcela na sociedade com as empresas de álcool e de tabaco. Logo, o governo tem um interesse que as pessoas usem mais tabaco e usem mais álcool. Se fosse o contrário, ele proibiria a propaganda de cerveja, de bebidas alcoólicas na televisão. Agora está aqui o desafio. Senadores, deputados, vocês são homens de bem. Proíbam. Colidam de frente com as 3 pessoas mais ricas do Brasil e proíbam a propaganda de cerveja nos horários que as crianças estão assistindo televisão, nos horários que as pessoas estão ali assistindo jogos de futebol. Está aqui o desafio lançado. Mas isso eles não vão fazer não, Edu. Olha só, você deu uma aula de economia aqui, falou que o imposto é regressivo, mostrou porque ele incide sobre a renda dos mais pobres, disse que não há preocupação com a saúde, porque de fato não estão desincentivando o consumo, ao contrário. Agora, por que nas propostas, então, de reforma tributária, já que os donos da cervejaria são os homens mais ricos do Brasil, por que não se ataca, então, o ponto central, que é a tributação sobre herança, fortuna, dividendos, etc. e tal? Por que não se sobretaxam os mais ricos? É aquela história, já viu alguém dar tiro no pé? Né? Então, as pessoas que mais têm dinheiro no país hoje em dia são as pessoas que pagam os think tanks, né, que são os grupos de estudo, e que pagam os escritórios de advocacia que produzem todo o material que está por trás dessas reformas tributárias que estão. Tirando a reforma tributária solidária, todas as outras são financiadas pelos maiores grupos do país, inclusive grupos ligados a tabaco, a álcool, etc., e a parte legal toda montada por escritórios de direito que são financiados por esses grupos também. Então, assim, isso que eu estou falando não é para ser nenhum escândalo, não é nenhuma novidade. Todo mundo sabe isso. Aliás, boa parte das reformas que são propostas lá no Congresso Nacional, elas vêm prontas dos escritórios dos bancos, dos grandes escritórios de advocacia do país, né? Ou direto da área jurídica dos bancos, ou dos escritórios contratados, inclusive, pelos bancos, mas também por essas empresas de cerveja, etc. E essas pessoas não vão dar tiro no pé, gente. Essas pessoas nunca vão colocar nesse imposto algo assim. Vão continuar pecando, né, Edu? Vão continuar pecando, não cobrando imposto dos mais ricos. Né? Esse é o verdadeiro pecado? A gente está falando de pecar. A palavra pecar, né, significa, na sua etimologia, né, errar o alvo. Né? E há quanto tempo no Brasil a gente está errando o alvo? Né? E se a pessoa quiser levar mais para o lado cristão da palavra pecar, apesar de que o conceito de pecar existe em todas as religiões, ele não é um conceito cristão, né? Você está falando o seguinte no conceito cristão: o pecar, o maior de todos os mandamentos, é amar ao próximo como a si mesmo, né? Cuidar do próximo, né? E quando você tem um governo, quando não consegue olhar o outro como próximo, não é nem amar ao próximo, é o outro não ser próximo. Declaração do Bolsonaro ontem, dizendo que os índios estão virando seres humanos, né? Eles estão quase virando seres humanos, não lembro da palavra que ele usou. A gente olha para uma pessoa mais pobre e fala o seguinte: ele merece um carrinho também, eles têm que ter uma... Eles por quê? Entendeu? Então a gente não consegue ver o outro como próximo. Então, se a gente não consegue ver o outro como próximo, e aí Jesus, você pode ver lá, Mateus, capítulo 25, nunca esqueci isso, você sabe que eu li a Bíblia do primeiro ao último capítulo, e no capítulo 25,
tem o ensinamento de Jesus, que é o seguinte: quando eu tive fome, não me deste de comer. Quando eu tive frio, não me agasalhaste. Quando eu tive sede, não me deste de beber. Porque o Jesus da Bíblia, ele está nos pobres, ele está nos necessitados, ele está nas pessoas carentes, ele está no imigrante, ele está na pessoa que está sofrendo preconceito de gênero, está sofrendo preconceito regional. E essas pessoas a gente não está encarando como pessoas próximas, como pessoas irmãs, como pessoas queridas. Então, o pecado original desse governo é dividir o país entre o 0,1%, acabou essa história de 1%, que não tem, no Brasil não tem nem mais 1%, é o 0,1%, e o resto das pessoas. Então, esse é o pecado original, não cuidar dos pobres. Muito bom, Edu. Grande aula, obrigado.